Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Quando pensamos em missões ou em trabalho missionário, muitas vezes nós associamos missões a ensino e a medicina. E realmente faz sentido, porque durante, digamos, o grande século missionário, e talvez possamos dizer até os dias de hoje, a missão cristã está ligada ao ensino, às escolas e está ligada à medicina, às clínicas, aos hospitais. Neste sentido, uma das famílias mais significativas da obra missionária médica é a família Scudder. O primeiro Scudder a ir para missões, John, digamos, o patriarca desta família, seguiu em 1819 para o Ceilão. Ali ele iniciou uma carreira de mais de 20 anos de trabalho médico missionário. Ele teve 13 filhos, dos quais 9 chegaram à vida adulta e 7 foram missionários. Ao longo de 4 gerações da família Scudder, 42 elementos da família tornaram-se missionários e dedicaram a sua vida ao trabalho do Senhor. Aquela que acabou por ficar como a mais conhecida de todas foi Ida, ou Ida Scudder. Ida nasceu em 1870 na Índia, ou seja, os seus pais eram missionários na Índia, o seu pai era médico missionário na Índia, ele era o filho mais velho do primeiro Scudder, de John Scudder, também chamado John, portanto ela era neta do primeiro John Scudder. Ela cresceu ali entendendo e vendo a grande necessidade que existia na Índia, até que na sua adolescência foi levada para os Estados Unidos para poder terminar a sua escolaridade. Curiosamente, Aida não queria ir para missões. Ela resistia a esta tendência de pressão por parte da família para que as pessoas fossem missionárias, ao contrário de outros em que, digamos, uma família em que alguém ia para missões seria um escândalo porque nunca ninguém foi. A família de Ida era ao contrário, todos iam para missões, portanto, esperava-se que ela também fosse. Mas com 20 anos, ela teve que interromper os seus estudos e voltar rapidamente, ou tentar voltar o mais rapidamente possível para a Índia, porque a sua mãe estava muito doente e precisava de ajuda. Foi nesta altura que ela teve experiências tremendas. Ela, teoricamente, estava ali só para cuidar da sua mãe, mas, no entretanto, a escola da missão estava necessitando de alguém que ensinasse, e logo ela estava responsável pelo ensino de 68 crianças. Uma certa madrugada aconteceu algo que realmente a marcou de forma definitiva. Durante esta noite, 3 homens vieram bater à porta do seu pai para pedir ajuda porque as suas esposas estavam em trabalho de parto e um trabalho de parto difícil. Primeiro veio um brahman, depois veio um hindu de casta alta e por fim um muçulmano. Mas nenhum deles permitia que fosse o próprio John, o médico, o pai de Aida, que fosse fazer a ajuda. Eles queriam que fosse ela, mas ela não tinha nenhuma formação. Ela era uma jovem, mas porquê é que eles queriam uma mulher? Porque na sua religião não era permitido que um homem pudesse ajudar uma mulher numa circunstância destas. Aida não tinha formação e não podia dar ajuda nesta ocasião. E aquela madrugada inteira ela passou em lamentação e em oração. E quando amanheceu o dia, ela recebeu a notícia de que as 3 mulheres tinham falecido durante a noite. Isto foi tão forte que ela disse aos seus pais: não, eu preciso ir preparar-me e depois eu voltarei. E então ela vai aos Estados Unidos para se formar, ela estuda medicina e então regressa para poder dedicar o seu tempo ao trabalho missionário médico na Índia. Inicialmente o trabalho foi muito difícil. Quando ela voltou havia muita desconfiança por parte das pessoas. Era uma mulher e era jovem e às vezes a sua clínica ficava simplesmente vazia, ninguém aparecia. Havia uma grande fé nas superstições da população. Portanto, as pessoas faziam mezinhas e usavam isto e aquilo outro e levavam as suas crianças doentes aos feiticeiros, e as mulheres em trabalho de parto eram tratadas por bruxas, mas não pelos médicos, porque havia muita desconfiança da medicina branca. A dificuldade por ela ser mulher também tornava tudo muito complicado, pelo que os primeiros anos de trabalho foram muito desanimadores e poderiam ter levado uma pessoa com menos caráter a simplesmente virar as costas e ir embora. No entretanto, ela conseguiu verba para iniciar a construção de um novo hospital ali em Vellore, na Índia, onde ela estava. É claro que este trabalho era muito importante, mas ela percebeu que era fundamental que os próprios indianos pudessem receber formação médica, e então o seu desejo de abrir uma escola de enfermagem e uma escola de medicina para poder ensinar homens e mulheres, e uma ênfase muito grande no ensino das mulheres, começou a ser feita por parte deste trabalho. É claro que o trabalho de Aida não era um trabalho de evangelização, mas a verdade é que a credibilidade que o seu trabalho médico fazia permitia com que outras pessoas aproveitassem para evangelizar. Por exemplo, a grande missionária evangelista desta época, Annie Hancock, acabou por ter muita vantagem em fazer o seu trabalho evangelístico, porque à medida que o trabalho de Aida ia sendo reconhecido, havia credibilidade entre os cristãos e Annie aproveitava a oportunidade para evangelizar.
Nesta altura da sua vida, a Aida Scudder trabalhava em média 16 horas por dia. É claro que a independência da Índia veio pouco depois. E com a independência houve novas regras e mudanças que tornaram muito difícil ela continuar a manter uma escola onde as alunas fossem essencialmente mulheres. As ofertas tinham sido dadas para que esta faculdade de medicina fosse uma faculdade de medicina para moças e não para homens. A possibilidade disto tudo continuar passava por fazer uma união desta escola com outras escolas que fossem masculinas. Mas os contribuintes nos Estados Unidos, com parte do movimento feminista, não aceitaram esta decisão. Foram anos difíceis para a Aida, em que ela queria manter o seu trabalho, percebia que havia necessidade de evoluir para transformar este trabalho num trabalho misto, mas havia uma pressão por parte das contribuintes que não queria que houvesse o envolvimento de homens nesta atividade. Em si, foi uma fase bastante difícil da sua vida. Mas, apesar de toda a oposição, ela continuou confiando que este era o trabalho que Deus tinha lhe dado. E por isso, depois de muita luta, ela conseguiu que a direção conseguisse aceitar esta posição. E então a escola e o hospital continuaram a trabalhar e continuaram a se desenvolver. O trabalho de Aida Scudder, não somente como médica missionária, mas também como líder de todo este movimento, foi acabando por torná-la uma pessoa muito conhecida a nível de missões. Quando ela chegou ao início da década de 70 da sua vida, ela ainda era conhecida pela sua atividade intensa e mais de 10 horas de trabalho por dia, sendo que as pessoas reconheciam um trabalho impressionante de uma mulher que assumia a responsabilidade pelo cuidado de saúde num distrito com 2 milhões de pessoas. Todos os casos complicados de ginecologia do país eram levados até ela. Ela era responsável por aconselhar e orientar e continuava dando treinamento e formação. Aos 75 anos de idade, Aida entendeu que era tempo de se reformar. Esta reforma não significou parar. Ela continuou dando aulas, tanto no Instituto Bíblico quanto na Faculdade de Medicina e de Enfermagem, compreendendo que a sua experiência e a sua vida serviam para isto. Ela continuava sendo uma conselheira de todos aqueles que chegavam a ela trazendo os seus casos difíceis e que perguntavam a ela a respeito daquilo que era o trabalho. Chegando a uma idade tão avançada, dentro de uma cultura em que as pessoas respeitavam a idade, houve festas e celebrações a propósito do seu jubileu, não é? 50 anos de trabalho, houve reconhecimento por tudo aquilo que ela tinha feito. E foi significativo que esta mulher pudesse ter chegado a uma idade avançada, sendo respeitada por tudo aquilo que ela tinha conseguido fazer. Lembrando que, ao chegar à Índia e no início do seu trabalho, ela tinha um ambulatório pequenino para atender algumas dezenas de pacientes por dia e que muitas vezes ficava quase vazio. No fim da sua vida, Aida era responsável por um projeto que tinha um hospital com 484 leitos. Ao anexo havia um outro hospital só para oftalmologia, problemas de vista, de olhos, com 60 leitos, além de várias clínicas móveis que trabalhavam e se dirigiam para a região. A sua faculdade de medicina, nesta altura, formava em média 200 médicos por ano, sendo que pelo menos metade destes médicos eram mulheres. Olhando para os desafios de uma mulher numa época em que as mulheres não eram respeitadas, olhando para o trabalho feito de forma tão árdua, num contexto de oposição, num certo sentido por causa da cultura da terra que a recebeu, mas por outro até daqueles que eram do seu país, da sua mentalidade ou da sua cosmovisão e que mesmo assim dificultaram o seu trabalho, nós percebemos que esta mulher foi uma mulher perseverante e que através de um trabalho dedicado e extraordinário ela conseguiu levar à implantação e à credibilidade do nome de Jesus, permitindo o crescimento da Igreja e o alcance de milhares e milhares de pessoas com os cuidados médicos, os cuidados de saúde e de higiene e também a evangelização. É claro que, lendo a vida de Aida Scudder, nós percebemos que andamos com gigantes. Gigantes. São vidas que nos inspiram.